Abra sua Bíblia em Marcos 7, 31 a 37. Eu quero só que deixe aqui o 34. Isso, acho que aí eu fiquei mandando as mensagens aí, né? Vocês receberam, né? Diz assim a palavra de Deus. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva, cuspiu na boca dele. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais ele falava, ou tanto mais ele divulgava. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Vamos ler juntos isso aqui? E erguendo, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos nos reunir aqui mais uma vez. Obrigado porque a tua palavra tem poder e nós entendemos essa verdade e vivemos por ela. Fala ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu dei um tema aqui para a gente, quando Jesus suspirou, né? Porque o que me chamou a atenção foi só essa parte, né? E eu fiquei me perguntando, por que será que Jesus suspirou? O que estava na mente, no coração de Jesus quando ele suspirou? Qual foi o motivo que levou ele a suspirar? E aí eu já defini aqui, né? Jesus suspirou por amor. Jesus suspirou por amor. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Jesus estava numa região onde ele já tinha passado por lá. Era a região de Decápolis. Tiro e Sidom ficava numa região chamada de Gadarena, ou Gadara. É bem próximo do mar da Galileia. É bem próximo do mar da Galileia ali. E ali em Gadara, Jesus, a última vez que Jesus tinha passado por lá, ele tinha expulsado uma legião de demônios, de um endemoniado, e enviado para os porcos, e os porcos se lançaram no precipício. Diz que era mais de 2.000 porcos, isso quer dizer, tinha mais de 2.000 demônios numa pessoa só. Coisa maluca, né? E aí os homens que eram cuidadores daqueles porcos, os porcos naquela época, mas não é que nem os porcos de hoje, tá? Totalmente diferente. Tá? Quem sabe lá na região do Oriente, os porcos são soltos à noite nas cidades para limpar as cidades, tá? Então, não tem nada a ver com o nosso porco aqui. Tem gente que vai dizer, nem quero comer mais carne de porco. Não tem nada a ver com nossos porcos, tá? Então, por isso eles eram considerados imundos naquela época. E até hoje, né, o porco que anda aí comendo qualquer coisa também é imundo, né? Mas, quando Jesus fez esse milagre lá na vida desse homem, o endemoniado de Gadara, que é conhecido, já um texto bem conhecido, os homens daquela cidade ficaram enfurecidos. Por quê? Porque a maioria da cidade criava porcos. E eles ficaram, agora nós perdemos nossos porcos, como que nós vamos vender nossos porcos? Como que nós vamos limpar a cidade? E eles ganhavam dinheiro com isso. E aí eles ficaram enfurecidos e Jesus teve que sair às pressas daquela cidade. Tá? Mas agora Jesus está passando por lá de novo. E parece que há um resultado daquele endemoniado. Porque o endemoniado ficou falando, agora não é mais endemoniado. O liberto agora, em nome de Jesus. Ele está falando de Jesus que o libertou. E quando Jesus está passando novamente naquela região, algumas pessoas procuram esse Jesus. E leva lá, diz o texto, um surdo, mudo, a gente não sabe ao certo, para que ele possa curar esse homem. Ele tem um impedimento de fala. O texto diz que às vezes ele gaguejava algumas palavras. Talvez também ele tivesse uma pronúncia defeituosa,
Ou quem sabe causa da surdez, a maioria dos problemas de falas é por causa da surdez, ele nunca tivesse mesmo aprendido a articular alguma palavra corretamente. E Jesus, a gente observa no texto aqui, que ele não gosta de shows, tá? Hoje tem muito show na televisão aí, em nome de Jesus, mas Jesus não sei se gostaria muito disso, tá? Jesus não gosta de show, ele vai lá e chama esse homem, tira da publicidade, sai do meio da multidão e trata esse homem ali com ele. Foi para um lugar reservado e ali separado, ele trata de uma forma incomum, que a gente viu aqui no texto. Jesus toca nos ouvidos daquele homem, de uma forma singular, assim, né? Que se você tapar seus ouvidos, você vai ver que já alguma coisa iria acontecer. Nada convencional, ele cospe na língua daquele homem, toca a sua língua na língua dele. Isso é uma coisa bem comum, né? Todo mundo faz isso, né? Na igreja, não faz? Vai beijar o irmão, cospe na língua dele, toca a sua língua na língua dele. Né? É uma coisa incomum. Né? Eu acho que hoje, para nós hoje, isso até fica assim meio uma repulsa, né? Quando a gente lê o texto e entende o que Jesus estava fazendo. Até achamos estranho mesmo, né? A forma como esse milagre aconteceu. Eu já preguei aqui sobre essa forma, né? Como Jesus usou isso. Por quê? Não é o caso hoje. Hoje eu vou falar sobre por que Jesus suspirou. Então Jesus, recusando a explorar aquela situação, chamou aquele homem ao lado, olhou face a face nele, sabendo que seria inútil falar. Eu tenho certeza que Jesus estava como a sinara, né? Jesus já foi conversando, que diz o texto que Jesus conversou com ele. Como que ele conversou? Ele não ouvia, então ele usou as libras, não é isso? Não é isso, sinara? Junto comigo, tá? E explicou o que faria através dos gestos, cuspiu, tocou na sua língua, tampou seus ouvidos e falou efatá. E pela primeira vez aquele homem passa a ouvir as primeiras palavras. Mas antes de Jesus falar a palavra efatá, algo me chamou a atenção, tá? O texto diz que ele suspirou. Diz que ele olhou aos céus e suspirou. É essa atitude que me chamou a atenção. Eu fui procurar até no original, no grego, né, para saber o que era a palavra suspirar. E a tradução do original diz assim: aquele que é cheio de compaixão. Sabia disso? Às vezes a gente lê o texto, né, a tradução não vai lá no original, não busca, né? Aquele que é cheio, então revelando assim uma profunda compaixão, porque Jesus não estava com a situação que aquele homem estava vivendo, enfermo há tanto tempo. E com certeza Jesus, que está aqui hoje, também não esteja com muitas situações de muitas pessoas que estão sentadas aqui e que também não estão aqui, estão fora, e nós sabemos que às vezes pode estar enferma, ou às vezes você está numa igreja ou em algum lugar, mas vive surdo, não quer ouvir a palavra de Deus. Às vezes você também, que já sabe da verdade, mas tem dificuldade de falar de Jesus, está vivendo uma mudez evangélica, né? Às vezes seus olhos não estão vendo, não estão enxergando direito, ou qualquer outra doença, ou qualquer outra limitação. Pode ter certeza que Jesus não está contente. Jesus não desejou que neste mundo houvesse tanto sofrimento. Mas o pecado, por desobediência do próprio homem, eu e você somos responsáveis por isso, pela desobediência, contaminou o mundo inteiro. Então, mudez geralmente é consequência de surdez. Mas uma vez abertos os nossos ouvidos para a palavra de Deus, a língua logo se destrava. E o texto nos diz que quando a língua dele se destravou, o que ele começou a fazer? A falar das boas novas de salvação. E Jesus chamou ele assim e falou: para de falar. Mas estava tanto dentro. Quem se enche de Jesus, transborda.
Quem se enche de Jesus transborda. Por isso esse homem não se conteve. Jesus teve que falar, para de falar. Mas quanto mais Jesus falava, mais ele falava. Louvando a Deus. Louvando a Deus. Por isso que o toque de Jesus, ele gera vida, cura e libertação. E a primeira coisa que eu separei aqui para a gente é o suspiro para um encontro libertador. Vamos falar isso? Jesus parou, olhou para o céu, suspirou. Das profundezas do seu ser, ele irrompeu uma emoção que dizia mais que qualquer palavra. Uma ação que nos chama a atenção por ser incomum. E eu sei que existem vários tipos de suspiros, né? Não aquele doce, mas aquele que a gente faz. Um suspiro de alívio, às vezes você está passando por alguma coisa, de repente um acidente, você desvia na autoestrada, não é isso? Você... Que alívio, não é isso? Não dá um alívio? Tá? Um suspiro de uma expectativa de alguma coisa que está para acontecer, a chegada de alguém. O suspiro de alegria, não é isso? Aqui ó, você vai batizar a criança aqui, fica assim, todo mundo suspirando de alegria. É bom demais. Mas o texto aqui não fala desse tipo de suspiro. O suspiro descrito aqui é uma mescla de frustração e tristeza. Ele fica num ponto na nossa alma entre uma explosão de ira, de misericórdia e um romper de lágrimas. Quantas vezes nós já suspiramos por alguém ou por alguma situação? Suspirar é uma ação humana de anseio, de desejo, de alegria, de tristeza, de frustração, de beleza. Suspirar pode ser por algo bom ou ruim. Suspirar por uma notícia inesperada, por um filho que está chegando ou está partindo, né? Por uma viagem a fazer, ou uma viagem que você já fez, né? Aí você chega e começa a olhar no seu status, né? Que hoje publica tudo, né? Só não publica as tristezas, né? Mas a viagem que se deu tudo certo, você publica à vontade, né? E você fica olhando aquilo, suspirando. Suspirar também pelas coisas criadas, pelo pôr do sol, pela beleza do mar, pelo nascer do sol. Nós também podemos suspirar por algo que poderíamos fazer e não fizemos. Mas também podemos suspirar por algo que nós fizemos, mas não alcançou o resultado que esperávamos. Essa semana eu suspirei algumas vezes. Esta semana mesmo eu fiz uma visita no Hospital Santa Rosa, onde eu fui visitar a dona Lisete, já fui lá 3 vezes. E ela está na UTI. Ela tem 95 anos. Há um ano e meio atrás, ela já fez uma cirurgia né, no estômago, bem complicada. Os médicos nem queriam fazer, mas fizeram e, graças a Deus, ela melhorou. E agora ela voltou novamente à UTI, estava com uma infecção gravíssima, ainda está. E eu entrei ali na UTI. É interessante quando o pastor entra na UTI, né? Todo mundo fica olhando, querendo saber quem é esse cara, né? E depois que você ora pela pessoa, né? E você vai passando, algumas pessoas ficam acordadas te vendo lá, né? E começam, você é pastor? Vem aqui orar por mim. Não, você vê. E eu orei por mais 2 pessoas na UTI. E tinha um jovem lá também, de 30 e poucos anos, acho 34 anos, com o mesmo acidente do Fabinho. Cadê o Fabinho? Tá aí, Fabinho? Aí, Fabinho. Né? Com um acidente de moto, que caiu, aquele negócio de usar capacete só por enfeite, né? O capacete voou, ele bateu a cabeça e perdeu massa cefálica, né?
está em coma, e eu também suspirei ali orando por ele, né, pedindo graça. Não sei se era ira, frustração, por ver uma pessoa tão forte, né, caminhando para um momento de quase invalidez. O que Deus quer com isso? É esses suspiros, às vezes, que invadem minha alma. Eu também suspirei quando eu encontrei a Nina esses dias e a barriguinha dela estava aparecendo. A Nina está aí? Ei, Nina. O Nina e o Guilherme estão grávidos. O Guilherme está grávido antes, né? Brincadeira, Guilherme. Eu sei que esse ano você vai, ó. Mas uma bênção. E aí eu suspirei de alegria por ver, né, aparecendo a barriga da Nina, assim, o tão esperado filho chegar, né? Suspirei por ter jovens. Essa semana eu e o pastor Jefferson sentamos e fomos conversar um pouco. Conversamos bastante, quase uma manhã inteira, conversando sobre vários assuntos da igreja, né? Suspiramos pela ideia de construir o nosso templo. Suspirei porque tem 4 jovens fazendo discipulado, jovens aqui que estão vindo nessa comunidade, jovens, interessados, querendo aprender de Deus. Fantástico isso, tá? E suspirei quando eu saí do mercado e uma criança maltrapilha me parou pedindo um dinheiro. Não tinha nem 6 anos. Suspirei por ouvir um marido me contar que a mulher não quer mais perdoá-lo. E se você tem filhos pequenos, né? Como os meus netos, que os meus filhos já estão tudo casados, né? Eu tenho certeza que você suspirou muito essa semana. Se você tem filho adolescente, você deve ter suspirado de algumas preocupações. Se você tem alguns filhos jovens, aí você também acabou suspirando também, com mais preocupação ainda. Se você tentou resistir à tentação, provavelmente você também suspirou. Se teve seus motivos questionados, ou os seus melhores atos de amor rejeitados, se você se viu forçado a respirar fundo e deixar escapar um suspiro penoso, você também suspirou essa semana. Eu vi a irmã da Aretusa ali, né? Hoje, é um menino, né? Está grávida também. Olha que benção, fiquei muito feliz. Acho que gravidez para mim é algo fantástico. Suspirar por vidas que poderiam se encontrar com Cristo, que poderiam ser transformadas, que poderiam ser modificadas pelo impacto do Evangelho, através da minha instrumentabilidade. Você suspira por aqueles que não creem? Por aqueles que estão longe e poderiam estar perto? Você tem suspirado? O suspirar de Jesus, amados, era uma dor na alma. Um desejo de fazer mais e além daquele homem que estava na frente dele. Aquele homem era apenas uma ponta de onde o amor de Deus poderia ser revelado. Você tem suspirado? Segunda coisa que eu quero falar com você aqui hoje, e já vou encerrar também. Toda a criação suspira por um novo tempo. Vamos falar isso? Toda a criação suspira por um novo tempo. O apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos e Coríntios, e 2 Coríntios, falando desse suspiro. A mesma expressão em grego que Jesus usa para falar aqui desse homem, Paulo usa a mesma expressão aqui
em 2 Coríntios 5:2 e Romanos 8:22-26. O apóstolo Paulo fala desse suspiro 2 vezes. Disse que os cristãos irão suspirar enquanto estiverem na terra por ansiarem estar no céu. O texto primeiro que eu falei, 2 Coríntios 5:2, não precisa abrir a Bíblia para você ler não. Só anota aí se você estiver anotando. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nova habitação que é do céu. Olha que coisa boa. Se você nunca suspirou desejando o céu, você nunca se converteu. E a segunda coisa, ele fala, a criação suspira como se estivesse dando à luz. Até o Espírito Santo suspira ao interpretar as nossas orações. Está lá em Romanos 8 também, as duas coisas estão juntas, tá? Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Do mesmo modo, também o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui a palavra suspiro está traduzida por gemidos. Que suspirar é um gemido. Todos esses suspiros, amados, são gerados pela mesma ansiedade. Um reconhecimento da dor que estava prescrita, ou da esperança adiada. O homem não foi criado para viver longe do seu Criador. Assim ele suspira, ele deseja estar na casa do seu Criador. Ele anseia voltar para o seu lar. A criação não foi destinada para ser habitada pelo mal. Santo Agostinho disse isso, né? O mal não existe. Se nós formos tomados pelo bem, não existe espaço para o mal. Então, nós suspiramos, desejando estar no céu, ansiando estar no céu, ansiando estar no jardim, da onde fomos expulsos, da onde saímos e não deveríamos ter saído. Por isso o Espírito Santo também geme por esta causa, em nosso favor, esperando o dia em que os homens verão a Deus face a face, ansiando por um novo tempo, e um tempo novo, por algo melhor, além daquilo que eu e você jamais vimos e sonhamos. Quando Jesus olhou nos olhos desse homem enfermo, a única coisa apropriada a fazer era suspirar. Porque jamais foi este o propósito do Criador, alguém nascer surdo. Esse não foi o desejo de Deus. O suspiro dizia, seus ouvidos não foram feitos para serem surdos, os seus ouvidos foram feitos para ouvir, e a sua língua não foi feita para tropeçar, mas a sua língua foi feita para falar. Esse é o desejo de Deus. Então, nos descontentamentos de Jesus, do nosso Mestre, algo novo, libertador pode acontecer. E Ele nos convida a suspirar juntamente com Ele, a acomodar jamais. Acomodar jamais. Na agonia de Jesus reside a nossa esperança. Se Ele não tivesse suspirado, se Ele não tivesse sentido o peso da nossa dor, o fardo do nosso pecado, se Ele não tivesse sentido aquilo que o meu e o seu coração deseja, que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer,
ele não teria escolhido a própria cruz. Jesus, ninguém matou ele. Ele escolheu a cruz por amor. Se Jesus não tivesse escolhido suspirar na cruz, nós estaríamos numa condição lamentável. E ele continua suspirando. E o suspiro de Jesus é um convite para todo aquele que tem sede. Venha beber da água da vida. Para todo aquele que tem fome, venha comer do pão eterno. Para todo aquele que está desesperado, ele é a esperança viva. Para todo aquele que está doente, ele é a cura das nações. Todo aquele que está triste, ele é a nossa alegria eterna. Todo aquele que está sem rumo, ele é o nosso alvo. Todo aquele que o fardo está muito pesado, ele diz: venha, venha a mim, venha a mim, deixa o seu fardo aqui, pegue o meu fardo, que é manso e suave, venha a mim. Jesus te convida hoje, venha e eu vos aliviarei. Essa é a palavra do Mestre. Ele alivia o peso. Ele continua suspirando por você e por mim. O suspiro de Jesus é a revelação do seu amor. O suspiro de Jesus é a certeza de que algo bom, maravilhoso, pode acontecer a qualquer momento. Ele continua suspirando. E esse suspiro santo nos assegura que Deus ainda geme, que Ele continua gemendo pela sua vida, pela minha vida. Ele geme, Ele suspira, esperando o dia em que todos os suspiros cessarão, quando tudo o que deve ser, será, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Amém? Eu nem mereci estar aqui. Eu fui encontrado por esse Cristo. E esse Cristo está aqui. Marcou esse encontro com você. Não saia daqui hoje. Peça a Deus que abra seus ouvidos. Efatá. Ouça a voz de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos e projetos, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.